Bom dia, com alegria, mais uma segunda-feira, cá estamos nós no nosso Pílulas do Despertar, nosso boost de informação de qualidade, toda segunda, quarta e sexta, 15 minutinhos só pra gente ter aí um alimento para fazer um dia maravilhoso. Bom dia, Luciana! Hoje a gente vai falar de corpo e despertar. Vamos entender, né, o papel do corpo no nosso despertar. Vamos falar um pouco sobre como o corpo contribui aí, como ele é pra gente, né, um instrumento nesse despertar. Bom dia, Cris! Então a gente vai começar já porque temos 15 minutinhos. Então bora lá! Hoje, gente, eu trouxe esse tema do corpo porque muitas vezes a gente tem, né, manifestações no nosso corpo, a gente tem limitações no nosso corpo, e isso se reflete no nosso dia a dia, né, nas coisas que a gente também quer fazer, nas coisas que a gente tenta fazer, que consegue fazer. Hoje eu tô aqui no outro lugar aqui, tô ajustando. E aí a gente tem que entender um pouco, né, o papel do nosso corpo, ou o nosso corpo, nesse processo nosso do despertar. O nosso corpo, então, entendendo que o despertar, né, ele é basicamente uma ativação maior da nossa essência para permitir, inclusive, que a gente se mantenha conectado ao todo, né? A energia crística, no caso aqui do nosso universo de Nevadon, enfim. Então a gente precisa, bom dia, Rosana, a gente precisa entender que o movimento, quando se fala, né, de dentro para fora, é exatamente aquilo que a gente estudou lá na Lei do Uno. É a ativação, né, da questão mental, da nossa essência, né? O mental, entendendo não do cérebro. A gente já viu aqui a diferença da mente e do cérebro, né? Eu mostrei, acho que para o grupo, lá para o pessoal da comunidade, na aula da Lei do Uno, alguma coisa assim. Então, quando a gente entende que a mente, ela precisa ser reativada em termos de se tornar a protagonista aqui na nossa manifestação corpórea, vamos dizer assim, né, terrestre, a gente aí fica claro por que o movimento é de dentro para fora. E quando eu digo a mente, não é só querendo dizer a questão da razão, é tudo que envolve a questão da mente, o reflexo das emoções, enfim. Então, quando a gente fala do corpo e do despertar, a gente tem que entender esse movimento de dentro para fora nesse sentido. Então, o que a Lei do Uno nos explica, e aí que eu quero trazer aqui para gente? Que o nosso corpo, né, então, é uma manifestação da nossa mente, ali, do que faz sentido, né? Quando ele fala nossa mente, está falando do que faz sentido, dessas intenções que a gente sente, que a gente emana, né? E aí a gente começa a perceber que então o nosso corpo é um excelente instrumento do despertar. Ele é um instrumento porque ele é um meio para a gente manifestar as coisas que a gente quer. E ele também é um instrumento para nos, como um termômetro, né? Para nos mostrar como que estamos vibrando, de que forma realmente que estamos intencionando, porque a linguagem do universo, vocês já ouviram aí falar, está escrito em vários lugares, não é a palavra em si, né? Mas a vibração. E aí o corpo, ele traduz também as nossas vibrações de várias formas. A gente sabe que muitas, né, tem muitas manifestações de doenças ou de distúrbios, de distorções, acontecem por conta mesmo de coisas para além do físico em si, né? Então vou dar só um exemplo para vocês aqui, que nas leituras de campo, já teve vezes de eu visualizar a distorção a distorção funcional do corpo do indivíduo de uma forma exacerbada, me mostrando que como que aquele indivíduo estava se manifestando, entendeu? Eu estava visualizando a sua própria manifestação.
E aí por isso que estava colapsando o corpo daquela forma. E quando a gente também, né, traz aqui a questão de o que Jesus fez e que está registrado, né, das curas corpóreas e tudo mais, a gente já falou um pouco disso lá no estudo da Lei do Uno, a gente entende, fica muito claro isso, de quanto que o corpo é esse instrumento do despertar, para a gente olhar e falar, bom, esse meu corpo, da forma como eu estou vendo mesmo, visualizando aqui agora, ele está querendo me dizer o quê em relação ao meu processo de despertar? Ele está querendo me mostrar o quê? Conforme, né, o nível vibracional em que eu quero estar e conforme, então, aquilo que eu ainda não acessei, que eu quero acessar ou que eu quero manter. Então, a gente precisa olhar para o nosso corpo como esse instrumento. E ele vai sim refletir a nossa vibração, o que a gente está emanando, o que a gente está colapsando. Isso pode, gente, aí para muitas pessoas ser um desafio, isso pode gerar um desconforto, né? Então, são coisas que a gente precisa olhar. A gente sabe que o despertar, ele vai trazer desconfortos pra gente olhar para esses desconfortos, pra gente chegar no ponto de conforto. Então, quando a gente fala do nosso corpo, é muito importante a gente entender ele como esse instrumento para compreender as nossas vibrações também. Né? Como não é, então, não é apenas quando a gente, os Abraham falam que as emoções, elas são tradutoras das vibrações, aí eu digo aqui para vocês, o corpo é tradutor das emoções. Então ele também reflete as vibrações. Ele é uma vibração. Ele é uma vibração, a gente já falou, né? Se o corpo é feito das moléculas, dos átomos, tem toda a energia, o tórus, que é o nosso campo eletromagnético, ele se forma com base aqui no que perpassa pelo nosso corpo, não é isso? Quando a gente fala de meditação, de ground, né? De você pisar na grama, estar na natureza, isso tudo a gente não fala, é a liberação da energia. Bom dia, Alex, a liberação da energia, ou então você vai receber a energia, né? Você visualiza a energia vindo lá do centro da Terra para você e tudo mais. Então, o seu corpo, ele é um canal. Ele é um canal. Então, você precisa cuidar, nós precisamos cuidar das energias que entram no corpo, das energias que saem do corpo, porque é um fluxo. O corpo é um canal de fluxo. Né? Então, eu já até expliquei aqui na construção do campo eletromagnético, como se o nosso corpo, vou colocar aqui que fosse esse dedo, né? O nosso corpo enquanto canal e a energia fluindo, né? No nosso tórus aqui para lá, para cá, que é aquela imagem do tórus. Então, enquanto canal, enquanto instrumento, canal de energia, na verdade, fluxo energético para gerar um campo eletromagnético, então ele é um canal indutor, a gente pode considerar assim, o corpo como um canal indutor, a gente precisa cuidar do que entra nele e também do que sai dele. A gente não pode só acumular coisas. Como é um fluxo, a gente precisa realizar limpezas, não é isso que a gente fala? Vamos limpar, realizar limpezas, para que o nosso corpo, então o nosso instrumento, esteja sempre disponível para o fluxo energético que a gente quer acessar. Para que ele esteja disponível para refletir, nos mostrar aquilo que nós precisamos cuidar, que nós precisamos fortalecer, que nós precisamos olhar, né? Que nós precisamos aprofundar, que nós precisamos investigar. Então, tem várias coisas nesse sentido. E vocês podem aí fazer um exercício com vocês, fazer um teste com vocês em relação a isso. Algo no corpo, e aí que está o movimento, né? O que seria aí esse exercício para
o instrumento corpo, vamos colocar dessa forma. O exercício para o instrumento corpo, primeiro, é a gente conseguir observar o reflexo das nossas emoções no nosso corpo. Então, o primeiro exercício é esse. Vocês começarem a observar qual é o reflexo das emoções que vocês têm, do que vocês sentem no corpo de vocês. E é realmente parar e pensar. Engraçado que tá pera só um minutinho, gente, que a luminosidade, ela tá por conta aqui parece que tá iluminando mais um olho meu do que o outro, tá achando esquisito. Então, a gente tem que olhar no nosso corpo o que as emoções causam. E como que a gente vai fazer isso? Em todos os momentos que a gente parar e pensar, bom, o que eu estou sentindo agora? A gente vai falar de forma geral, tá, gente? O que eu estou sentindo agora? Por que eu estou falando de forma geral? Porque sentimento é uma coisa, emoção é outra coisa. Mas a gente fala de forma geral assim, o que a gente sente? O que eu estou sentindo? Então, o que eu estou sentindo agora? Tá, estou sentindo ansiedade, vamos dizer, né? Coisa que ninguém sente. Então, ansiedade. Onde que é essa ansiedade? No meu corpo, se eu fecho o olho, essa ansiedade me incomoda onde? Primeiramente, sei lá, tá me incomodando com a minha barriga, tá me dando dor de barriga. Então, o que eu vou fazer? Olha, eu preciso ver como que essa ansiedade se dissipa para além, então, desse ponto central que eu encontrei. E aí eu vou começar a identificar. Como é que tá, por exemplo, às vezes quando a gente fica ansioso, né, a gente começa a suar mais, a mão, os pés, como que tá isso em mim? Então não tem como você fugir. Primeira coisa, precisa observar nesse sentido. O que as suas emoções, o que você está sentindo, tá sendo comunicado em termos do seu corpo. Depois que você identificar, analisar isso, aí você vai começar a testar a mudança das suas emoções. Então, a mudança do que você está sentindo. Se você está sentindo ansiedade e todos esses reflexos, vai começar a mudar. Então, peraí, deixa eu dar uma respirada aqui, fazer uma respiração ativa para acalmar a ansiedade e deixa eu sentir de novo como que vai se refletir isso no meu corpo. E aí eu começo a observar. Então esse exercício, como eu já falei aqui, não tem jeito, a gente tem que se retreinar, a gente tem que treinar a gente de novo para ter essa gestão da nossa própria emoção, a nossa gestão mental, né? Gestão mesmo de todo esse processo, a gente tem que se treinar. Então você vai fazendo esse exercício por vários dias, várias vezes ao dia, e depois isso vai começar a ficar mais natural para você. Por quê? Porque você vai encontrar um estado de equilíbrio que você vai perceber assim rapidamente quando você começar a sair desse estado de equilíbrio. Entende? Então, você vai conseguir perceber claramente quando você começar a sair desse estado de equilíbrio. E aí, quando você começa a sair desse estado de equilíbrio, você também já começa a testar novas emoções e o reflexo disso no seu corpo, né? Então, lembrando, as emoções são instrumentos para a gente, então, traduzir as vibrações. E o nosso corpo é um instrumento em que a gente traduz as emoções. E aí, o nosso campo eletromagnético, ele também é o quê? Ele é uma tradução de tudo isso também. Bom dia, Vânia. Então, ele é uma tradução de tudo isso também. Percebem? Então, o nosso corpo, enquanto instrumento do despertar, ele precisa ser cuidado nesse sentido. E aí, a questão, né, da vaidade e tudo mais, que também envolve esse cuidar do corpo, tem relação com como que eu quero, né, que esse instrumento se manifeste. Então, a vaidade também é muito de dentro para fora, não apenas de fora, né? Não apenas uma maquiagem, não apenas passar um creme, não é só isso. É uma vaidade também interna das emoções que eu
alimento, das emoções que eu tenho, do que eu sinto, das coisas que eu penso, das coisas que eu falo. Então a lei do Uno reforça muito isso, né? A palavra, ela tem muito poder, ela é uma vibração direta. Então a gente tem que cuidar de tudo isso. O que a gente pensa, o que a gente fala, essa higiene interna também deste instrumento. Para que então a beleza interna se manifeste externamente, o que você quer internamente se manifeste externamente. Tá certo? Gratidão a quem pôde estar ao vivo aqui comigo, que a gente faça uma excelente segunda-feira, uma excelente semana e namastê. A energia divina que habita em mim, saúde a energia divina que habita em vocês. Até mais.